Nas profundezas da selva indonésia, envolto pelos mistérios do tempo, repousa um segredo que aguarda para ser revelado. Bem-vindos ao mundo de Gunung Padang, não apenas um simples sítio arqueológico, mas um enigma esculpido na pedra e na história da humanidade. Neste canto remoto do mundo, uma equipe liderada por Danny Hillman, nascido em Wijaya, iniciou uma missão extraordinária usando tecnologias avançadas, como prospecção geofísica e análise de radiocarbono. Ele começou a desvendar os véus de uma civilização perdida, cuja maior evidência seria uma gigantesca pirâmide em múltiplas camadas, um monumento de pedra que conta a história de uma civilização antiquíssima. Mas o que torna Gunung Padang tão especial, se dermos crédito à versão oficial dos historiadores e voltarmos no tempo? Jericó, na atual Palestina, está entre as primeiras cidades conhecidas, com muralhas e torre de cerca de 9.000 a.C. Para encontrar as primeiras formas de escrita e uma sociedade complexa, devemos ir à antiga Mesopotâmia, cerca de 4.500 a.C., onde viviam os sumérios. Avançando cerca de 1000 anos e nos deslocando para o Egito, encontramos as imponentes pirâmides, a esfinge e as sofisticadas práticas sociais do povo egípcio. Se até algum tempo atrás, esses eram considerados os testemunhos das civilizações mais antigas. Com a descoberta do complexo de Göbekli Tepe e de suas estruturas megalíticas, tudo isso teve que ser retrodatado em milhares de anos. Até cerca de 12.000 anos atrás, a descoberta de Göbekli Tepe já havia impactado o mundo científico. Mencionamos isso em um vídeo anterior do canal, mas Gunung Padang revoluciona nossa história de forma definitiva. Segundo o estudo da equipe de Danny Hillman, na tal Wijaya, na Archaeological Prospection, a pirâmide teria 27.000 anos. Antes de detalhar a descoberta, é importante explicar, para quem não está habituado com essas viagens ao passado, o que isso significa. Há 27.000 anos, o ser humano vivia o que é chamado de Idade da Pedra. Estamos no Paleolítico, período de 2,6 milhões a 10.000 a.C. Nessa época, acredita-se que os humanos eram principalmente caçadores-coletores, usavam ferramentas rudimentares de pedra lascada e viviam em cavernas. Segundo relatos oficiais, não se pode imaginar humanos construindo estruturas complexas. Além de não terem as ferramentas, eles não tinham conhecimento para construir ou sequer imaginar esses artefatos. No entanto, a descoberta da pirâmide de Gunung Padang muda tudo isso. Vocês sabiam que até hoje a pirâmide oficialmente considerada a mais antiga é a de Djoser, que fica na necrópole de Saqqara, no Egito, e foi construída há 4.600 anos? Quem acompanha nossos vídeos sabe que esse sítio arqueológico esconde mistérios perdidos na história. Mas isso não se compara ao que está oculto em Gunung Padang, onde há um artefato 22.000 anos mais antigo que Saqqara. Estamos, portanto, falando de uma construção realizada em uma era pré-histórica, numa época em que o mundo estava vivendo as consequências de uma era glacial que cobria vastas áreas da América do Norte, da Europa e da Ásia, cobertas por uma camada de gelo que tornava a sobrevivência do homem primitivo muito complicada. Enquanto o mundo estava coberto de gelo, em uma ilha da Indonésia, construíam uma das obras mais extraordinárias da humanidade. Uma estrutura atemporal que revela uma civilização avançada e misteriosa. Gunung Padang não surgiu do nada. Moradores locais transmitem há séculos o mito de sua sacralidade. O historiador holandês Roger Verbeek, em 1890, foi o primeiro a registrar sua existência. No topo da montanha de Gunung Padang, perto de Gunung Melati, há uma sucessão de 4 terraços, conectados por degraus de pedra bruta e pavimentados com pedras planas, decorados com numerosos blocos eretos. Em cada terraço há um pequeno monte, provavelmente uma tumba, cercado e coberto de pedras e encimado por 2 pedras pontiagudas.
Desde 1890, Gunung Padang deixou de receber atenção. Apenas em 1979, quase um século depois, agricultores avisaram as autoridades sobre a estrutura que enviaram uma equipe para a primeira escavação arqueológica. O Instituto de Arqueologia de Bandung estimará que o sítio é do século V d.C. Mas, como veremos, o que foi analisado pelos arqueólogos foi apenas a primeira camada superior, a superfície dessa imensa pirâmide, cujas profundezas se perdem nos meandros do tempo e da história. Em 2014, Danny Hillman finalmente tem sua vez. Natal Wijaya, geólogo indonésio, e sua equipe iniciam um estudo detalhado sobre as origens desse artefato extraordinário. E depois de mais de 5 anos de análises, ele anuncia ao mundo os resultados surpreendentes do seu trabalho. Gunung Padang é uma estrutura megalítica única, formada por vários terraços sobrepostos que ocupam uma área extensa. Os terraços são feitos de placas de basalto organizadas de forma precisa, porém essas rochas de basalto enganaram pesquisadores por anos. Essas, na verdade, se formam através de um processo natural que começa com uma erupção vulcânica que libera lava muito quente e quando essa lava começa a esfriar, através de um processo muito lento. Elas formam colunas homogêneas de pedra preta. Durante as pesquisas, estudiosos notaram uma anomalia. As placas basálticas presentes no local tinham sim uma origem natural, mas não eram daquele lugar específico. Na verdade, elas foram transportadas até o topo da colina de outro local. Essa pista inicial gerou suspeitas de algo inédito e desconhecido. A principal pista foi descobrir que essas rochas não estavam só no topo do suposto promontório, mas os cercavam. Esses pareciam ser elementos estruturais comuns a todos os terraços que subiam em degraus da base ao topo da colina. Diante dos pesquisadores, não havia, portanto, uma colina verdejante, mas uma enorme estrutura piramidal que, com o tempo, havia sido engolida pela vegetação exuberante. O grupo de pesquisa de Danny Natauijaya usou várias abordagens científicas e tecnológicas para explorar esse sítio. A datação por carbono 14 foi uma das chaves para descobrir quando exatamente a pirâmide foi construída e como ela evoluiu ao longo dos milênios. Pesquisadores fizeram excursões e escavações para encontrar artefatos e estruturas antigas subterrâneas. Essas escavações revelaram detalhes da construção da pirâmide e das estruturas antigas ao redor. A tecnologia 3D também foi um recurso valioso. Com isso, eles criaram modelos digitais detalhados da pirâmide, permitindo examinar sua forma e arquitetura em profundidade. A principal novidade foi o uso de técnicas de imageamento geofísico, como sísmica e tomografia. Esses instrumentos revelaram câmaras secretas e cavidades sob a superfície, aumentando o mistério do sítio. A equipe também dedicou tempo à análise das rochas usadas na construção da pirâmide, tentando rastrear sua origem e entender como elas poderiam ter sido trabalhadas. Por fim, cada objeto antigo das escavações passou por rigorosas análises para determinar origem e função, ajudando a reconstruir o quebra-cabeça das civilizações antigas. Os resultados deste estudo revelaram algo incrível para compreender bem do que se trata. Imagine olhar para Gunung Padang e não vê-la como uma simples colina, mas visualizá-la como uma pirâmide escondida sob uma superfície de detritos e vegetação. No interior da pirâmide, pesquisadores encontraram uma rocha de lava andesítica maciça, trabalhada com incrível precisão. Mas o que torna tudo ainda mais fascinante é que essa construção está cercada por camadas de pedra que contam uma história que se desenvolveu ao longo dos milênios. Tudo teria começado durante a última era do gelo, precisamente entre 20 e 5.000 e 14.000 a.C., quando Gunung Padang provavelmente não passava de uma colina de lava natural. Mas então, alguém começou a esculpir a colina, transformando-a em uma pirâmide arquitetônica.
Depois dessa fase inicial, a colina foi abandonada por milênios, sendo desgastada pelo tempo. Por volta de 7000 a.C., alguém decidiu enterrar parte dela com terra e pedras. Quase 1000 anos depois, entre 6000 e 5000 a.C., um segundo construtor teria adicionado outra unidade ao local e por volta de 2000 a.C., um terceiro finalizou a obra com a última unidade. O mais intrigante é que durante a construção da última unidade, a anterior teria permanecido intacta e bem preservada. Mas então algo estranho aconteceu. Essa penúltima unidade teria sido enterrada sob a última construção. Quase como se alguém quisesse esconder seu verdadeiro propósito ou como se quisesse preservá-lo do descuido do tempo. Se vocês se lembram desse comportamento misterioso de enterrar estruturas antigas, já tínhamos visto isso em Göbekli Tepe, onde vimos que o local foi deliberadamente enterrado sem um motivo aparente. Resumindo, a pirâmide de Gunung Padang seria como uma matriosca, com estruturas piramidais mais antigas em seu interior. As análises dos pesquisadores no local criam uma linha do tempo de 22.000 anos atrás, a 2000 a.C. Isso levanta questões importantes, pois sugere que uma civilização avançada existia milênios antes do imaginado. Não podemos deixar de perguntar quem eram os homens que viviam naquela região na época. Não há resposta certa agora, mas vamos pensar juntos. Como sabemos, a última era glacial começou há cerca de 110.000 anos. A construção da primeira camada da pirâmide de Gunung Padang teria começado há 22.000 anos, portanto, em plena era glacial. Naquela época, como dissemos, boa parte do nosso planeta estava coberta por uma camada de gelo, e os homens viviam principalmente em cavernas e grutas e se dedicavam principalmente à caça de mamíferos, como o mamute e o rinoceronte lanoso. Portanto, se considerarmos que essas eram as únicas populações que viviam em nosso planeta naquela época, é impossível que tenham criado uma estrutura como Gunung Padang. Temos certeza de que não havia uma civilização mais avançada? E se aceitarmos que existia na Terra uma civilização mais avançada do que acreditamos, por que ela não deixou vestígios visíveis em nosso planeta? Quem acompanha nosso canal sabe que há indícios de civilizações antigas em vários lugares da Terra. Mas, por um momento, vamos deixar esse argumento de lado e analisar a situação de outro ponto de vista. Há 22.000 anos, durante a Era Glacial, a Terra era bem diferente. Grande parte estava coberta de gelo e os mares eram 120 metros mais rasos. As terras emersas eram cerca de 12% maiores que atualmente. A essa consideração, devemos acrescentar que hoje, e nada indica que fosse diferente no passado, quase metade da população vive próxima às costas. Essas áreas concentram as maiores cidades do mundo, como Nova York, Tóquio, Londres, Xangai, Mumbai, Rio de Janeiro, entre outras. Se quisermos encontrar sinais de uma civilização antiga da Era Glacial, devemos procurar vestígios no fundo do mar, já que a elevação dos mares durante o degelo cobriu por vários quilômetros as antigas costas. No que diz respeito aos abismos marinhos, há uma consideração adicional a ser feita. Sabemos muito pouco sobre o que está sob a superfície do mar. Embora pareça surpreendente, conhecemos mais a superfície da Lua do que as profundezas marinhas, ainda em grande parte inexploradas. Não se pode descartar que testemunhos antigos estejam nos abismos e desconheçamos sua existência. A tudo isso, soma-se uma última consideração: o fim da última glaciação e seu degelo. É provável que isso não tenha ocorrido gradualmente como se pensava antes, mas sim de forma repentina e violenta, causando devastação súbita e imensa no território. Se essa teoria começa a ganhar apoiadores na ciência, quem estudou mitos de culturas antigas sabe que esse evento é menos hipotético do que parece. Porém, está nos textos antigos e relatos orais de quase todas as culturas do mundo.
O dilúvio aparece como Noé para cristãos, Ziusudra para sumérios, Shimukani para maias, Digun e Yu para chineses e Manu para hindus. Neste ponto, precisamos nos perguntar: os construtores de Gunung Padang sabiam das mudanças que sua pirâmide enfrentaria e viam-na como testemunho essencial a ser passado às futuras gerações? Ainda não temos resposta, mas o achado da equipe de Nata Wijaya merece mais investigação. Gunung Padang ainda guarda muitos mistérios, como as câmaras secretas encontradas em sua pirâmide, câmaras que também remetem ao estilo de construção comum a culturas que, ao longo dos anos, ergueram pirâmides pelo mundo. Queremos que o local seja estudado com mente aberta, sem ideias ou preconceitos que distorçam sua verdade. Bem, agora estamos curiosos para conhecer a opinião de vocês e ouvir suas sugestões. Escrevam nos comentários o que vocês acham. Nós voltaremos em breve para falar mais sobre isso. Se gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal para apoiar nosso trabalho.